Pronto, pessoal, agora que vocês estão nessa segunda parte sobre procedimentos, vamos de cara para outra questão que vai me abordar sobre o procedimento específico do Tribunal do Júri, que eu preciso que vocês tenham muito cuidado, porque também despenca na prova da OAB. E a questão, ela diz o seguinte, ó: Fabrício, com dolo de matar, realiza vários disparos de arma de fogo em direção a Cristiano. 2 projéteis de arma de fogo atingem o peito da vítima, que vem a falecer. Fabrício foge para não ser preso em flagrante. Os fatos ocorreram no final de uma tarde de domingo, diante de várias testemunhas. O inquérito policial foi instaurado e Fabrício foi indiciado pelo homicídio de Cristiano. Os autos são remetidos ao Ministério Público, que denuncia Fabrício. O processo tem o seu curso regular e as testemunhas confirmam que Fabrício foi o autor do disparo. Após a apresentação dos memoriais, os autos são remetidos para a conclusão, a fim de que seja exarada a sentença, sendo certo que o juiz está convencido de que há indícios de autoria em desfavor de Fabrício e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta acerca da sentença a ser proferida pelo juiz na primeira fase do Tribunal do Júri. Pessoal, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte. Primeiro, o procedimento do Tribunal do Júri é um procedimento especial, que está aí a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. E este procedimento é um procedimento que a gente chama de procedimento bifásico. Eu tenho 2 fases. Eu tenho a primeira fase, que é o juízo de acusação, a segunda fase, que é o juízo da causa. A primeira fase, ela começa... Eu tenho um oferecimento da denúncia ou da queixa, eu vou ter possibilidade aí de rejeição liminar da peça inicial acusatória. Não sendo o caso de rejeição liminar da peça inicial acusatória, eu vou ter o que a gente chama de recebimento da inicial, citação do acusado para ver-se processado. Eu tenho possibilidade, por exemplo, de quê? De absolvição sumária nos moldes do 397 do Código de Processo Penal. Não sendo hipótese de absolvição sumária, eu tenho audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento eu tenho a realização da prova, da instrução probatória, declaração de ofendido, realização das testemunhas, claro, se for possível, se for um crime, por exemplo, consumado, crime contra a vida consumado, vai ser um pouco mais complicado a gente ter a declaração do ofendido, mas a declaração do ofendido sempre que possível, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, acariação, reconhecimento de coisas, pessoas, todas as informações de prova, mais interrogatória do acusado, que é o último ato da instrução probatória. Tá? Se tem os debates orais? Tem. Estes debates orais podem ser convertidos em memoriais? Pode, não tem impedimento nenhum. E depois disso, o que é que acontece? Aí o magistrado vai proferir uma das 4 decisões. Quais são essas decisões? Decisão de pronúncia, se tem prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria. Ele vai fazer algum tipo de juízo de mérito? Não, pessoal, porque eu estou na primeira fase. Primeira fase, o magistrado, ele não vai decidir o mérito. O que é que ele vai fazer? Vai ver se tem prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Tem? Remete para a segunda fase para ser apreciado pelo conselho de sentença. Não tem? E pronuncia o agente se não tem nenhum tipo de prova. Então, eu vou verificar se tem sempre prova da materialidade e indícios. Tem decisão de pronúncia. O magistrado pode verificar, a segunda possibilidade é não ter prova da materialidade do crime, nem indício suficiente de autoria. E aí, o que é que o magistrado vai fazer? Impronunciar o acusado. É hipótese de desclassificação. A conduta, efetivamente, não é do Tribunal do Júri, não é de competência do Tribunal do Júri. Aí, o que é que o magistrado faz? Desclassifica e remete para o juízo competente. Essa é o que a gente chama de desclassificação própria, Eu tenho a desclassificação imprópria, que vai acontecer quando o magistrado termina desclassificando a conduta por um crime que ainda seja da competência do Tribunal do Júri, mas depois disso ele vai ter que pronunciar o agente pelo aquele crime desclassificado. E eu tenho também, por fim, a absolvição sumária, mas a do artigo 415 do Código de Processo Penal, em que o juiz ele verifica após a instrução probatória que o réu, por exemplo, não praticou aquela conduta, ou que o crime não aconteceu, ou que efetivamente aquele fato não constitui infração penal, ou alguma causa de excludente de crime. Beleza? Exclusão, melhor dizendo, de crime.
Essas são as 4 possibilidades da primeira fase do tribunal do júri. Mas quem é que vai mandar o processo para a segunda fase? A decisão de pronúncia. E aí, na segunda fase do tribunal do júri, eu vou ter o que a gente chama de juiz da causa. Aí eu vou ter as diligências, eu vou ter a formação do conselho de sentença e a realização do quê? Da audiência lá em plenário. Aí, nesse caso, eu posso vir a ter de novo declarações de ofendido, eu posso, se for possível, né? Inquirição de determinadas testemunhas, seja de acusação, seja de defesa, interrogatório do acusado, e eu tenho o que a gente chama de debates. Representante do Ministério Público debatendo por um certo tempo, depois a defesa debatendo por outro tempo, para depois o conselho de sentença, que são aqueles 7 jurados, poderem determinar qual foi o crime cometido, quais foram as circunstâncias daquele delito. Porque quem é que vai julgar a causa? O conselho de sentença. Com base no que o conselho de sentença decidir, aí o magistrado só vai fazer a prolação da sentença, vai proferir a sentença com base no que foi determinado pelo conselho de sentença. Então, o que vocês precisam saber em relação ao tribunal do júri é que ele é procedimento simbifásico. E que aqui a questão está me dizendo o seguinte: se eu tenho prova da materialidade, se eu tenho indícios suficientes de autoria, qual é a decisão na primeira fase do tribunal do júri que o magistrado ele precisa fazer? Aí a questão me diz assim, ó, letra A, o juiz deve impronunciar Fabrício. Ele vai impronunciar, pessoal? De cara, não. Por quê? Porque em pronúncia não vai remeter o procedimento à segunda fase do júri. Ele vai ter que pronunciar com base no artigo 413. Então, de cara, a questão já está errada nessa assertiva. Mas ele diz, pelo crime de homicídio, diante dos indícios, pode botar em tela, meu diretor, de autoria e prova da materialidade que indicam a prática de crime doloso contra a vida. Já está falso porque ele não tem que pronunciar, ele tem que pronunciar. Aí a letra B diz assim, ó, o juiz deve pronunciar Fabrício. Perfeito, até aqui tá tudo ok. Aí ele diz, remetendo os autos ao juízo comum, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade que indicam a prática de crime doloso contra a vida. Aí, a partir daí, pessoal, na realidade, a partir daqui, né, a questão, ela passa a estar equivocada. Ele não remete os autos ao juízo comum, não. Ele vai remeter para onde? Para a segunda fase do júri, para ser analisado pelo conselho de sentença. Esta é a segunda fase do tribunal do júri. Então, está equivocada esta letra B. Aí a letra C diz assim, ó, o juiz deve o quê? Pronunciar Fabrício. Até então, perfeito. Submetendo ao plenário do júri, perfeito, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, que indicam a prática de crime doloso contra a vítima, a vida. Perfeito, pessoal. É essa a nossa assertiva. Diante da causa, né, diante da prova da materialidade do crime e diante ainda de indícios suficientes de autoria, o juiz deve pronunciar o agente nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, remetendo o processo à segunda fase do júri para ser analisado perante o conselho de sentença no plenário do júri. Beleza? Mas por que a letra D está errada? Porque a letra D diz assim, ó, o juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo ao plenário do júri, mediante desclassificação de crime comum para crime contra a vida. Não, pessoal, desde o início já era crime contra a vida, não tenho nenhum tipo de desclassificação. Eu já tinha crime contra a vida e o que o agente ele deve fazer é remeter para a segunda fase do tribunal do júri. Beleza? Então, a nossa resposta, de fato, é a letra C e a fundamentação está no artigo 413 do Código de Processo Penal, que diz o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Beleza, pessoal? Essa é mais uma questão sobre procedimentos. E como eu falei do procedimento na primeira fase, eu separei para vocês uma questão sobre procedimento na segunda fase. E ela diz o seguinte, ó, quanto ao julgamento pelo tribunal do júri, assinale a alternativa
Cuidado que é a alternativa incorreta, tá? Aí a letra A diz assim, ó. A alternativa A. As partes não poderão fazer referência em plenário à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Cuidado que a gente quer a alternativa incorreta e essa tá certa. Essa tá certa pela informação trazida no artigo 4. Não saiu aqui, peraí. Ai, 10-0, ó. Eu, com os meus probleminhas de mudar as coisas aqui e errar. Ai, desculpa. No artigo 4, de novo, 10-0 para o slide. No artigo 4, agora foi 7 e 8, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, quando a gente está diante da segunda fase do júri, que a gente está nos debates orais, as partes não podem, nem acusação, nem defesa, não pode fazer nenhum tipo de referência à decisão de pronúncia. Se teve algum recurso específico para aquela decisão, isso é causa de nulidade. É a informação trazida no 478, inciso 1 do CPP. Então, essa assertiva ela está correta. Estamos buscando a assertiva falsa. A letra B diz assim, ó. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Também está correta, pessoal. É a informação trazida no artigo 479 do Código de Processo Penal. Cuidado, que isso é letra de lei pura. Perceba que a questão está me dando letra de lei pura. Isso pode vir a ser cobrado? Pode. Por isso que eu estou mostrando para vocês. As partes de fato, elas não podem fazer leitura de documentos que já não estejam no processo com o mínimo de 3 dias de antecedência, 3 dias úteis. Por quê? Porque você tem que dar à outra parte o direito do contraditório e da ampla defesa. Então, por isso que é necessário, se você for juntar algum documento, você juntar dentro do prazo mínimo de antecedência, né, de 3 dias úteis, para que a outra parte possa vir a ter conhecimento daquilo que for juntado. Ah, tá, chegou na hora, quis mostrar um jornal que tinha informação da ocorrência do crime, que não está juntado no processo. Pode? Não pode. Se fizer isso, é causa de nulidade. Beleza? Aí a letra C diz assim, ó. Durante os debates em plenário, os jurados poderão solicitar ao orador, por intermédio do juiz-presidente, que esclareça algum fato por ele alegado em sua tese. Também está correta, segundo a informação, ó, no artigo 480 do Código de Processo Penal. O que acontece é o seguinte, pessoal, os jurados que vão compor o conselho de sentença, a partir do momento que eles compõem o conselho de sentença, eles ficam incomunicáveis, mas não são eles que vão decidir aquela causa. Então, se eles têm alguma dúvida sobre os debates que estão acontecendo, eles podem perguntar? Podem. Eles vão perguntar por meio do juiz-presidente do tribunal de júri, mas eles podem proferir determinadas perguntas. Eles vão escrever a pergunta que porventura haja, né, alguma dúvida que porventura haja, cabendo aí o magistrado verificar se aquela pergunta ela é plausível para que haja esse possível entendimento por parte dos jurados. E aí a gente já sabe que a nossa assertiva incorreta já é a letra D, e ela diz assim, ó, se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente determinará que o conselho de sentença se recolha à sala secreta, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Por que isso aqui está falso, pessoal? Porque o artigo 481, ele vai dizer se eu tenho algum tipo de necessidade efetiva, de deslinde, de não ter como realizar aquela colheita, né, naquele processo. O magistrado, ele deve não fazer com que o conselho de sentença se recolha à sala secreta. Deve fazer com que haja o quê?
nesse caso específico, o que a gente chama de quê, ó? Pode botar em tela, meu diretor. Dissolução do conselho. Vai dissolver o conselho. O artigo 481, ele diz assim, ó, se a verificação, pode botar em tela, meu diretor, obrigada. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Então não vai mandar todo mundo porque a gente chama de sala secreta e com isso vai poder realizar efetivamente aquela diligência. Não, se tem algum fato, fato este que é tido como essencial para o deslinde daquele processo, ele dissolve o conselho de sentença, vai ser formado um novo conselho de sentença, uma nova realização de sessão em plenária, né? Uma nova realização do tribunal do júri, uma nova segunda fase, uma nova, mais que a gente diz, audiência realizada em plenário. Beleza, pessoal? Precisava que vocês tivessem cuidado especificamente com o tribunal do júri, tanto na primeira quanto na segunda fase. Mas vamos para a próxima questão. E esta próxima questão, já preciso que de cara você tenha cuidado. Por quê? Porque esta questão, pessoal, foi uma questão que a OAB colocou. A FGV, mais especificamente, ela colocou. Mas se vocês verificarem, essa questão ela está com asterisco, ó. Por que ela está com asterisco, Tassi? Porque, se vocês forem procurar esta questão nos sites da vida, vocês vão achar ela com outro gabarito. Por que, Tassi? Porque eu tive mudança de entendimento. Então, preciso que vocês tenham cuidado, que é sobre a lei de drogas, que também é um procedimento especial. E aí, vê o que a questão diz. Ela diz assim, ó, Matheus foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, artigo 33, caput do 11.343, e associação para o tráfico, que está no 35 caput da mesma lei, em concurso material. Quando da realização da audiência de instrução e julgamento, o advogado de defesa pleiteou que o réu fosse interrogado após a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, como determina o Código de Processo Penal no artigo 400 do CPP, com redação dada pela Lei 11.719 de 2008. O que seria mais benéfico, claro, lógico, evidente, à defesa. O juiz singular indeferiu a inversão do interrogatório sobre a alegação de que a norma aplicável à espécie seria a Lei 11.343 de 2006, a qual prevê no seu artigo 57 que o réu deverá ser ouvido no início da instrução. Aí eu tenho as assertivas. Dentre elas, eu tenho a informação de que o advogado deve fazer. Porque eu preciso que vocês tenham muito, mas muito cuidado com essa questão. Porque a questão, ela de fato está certa. Como assim, tá assim? A propositura da questão, ela está certa. Porque na lei de drogas, pessoal, o procedimento é um procedimento especial. E nesse procedimento especial, eu tenho informação do quê? Eu tenho o oferecimento da denúncia da queixa. Depois do oferecimento da denúncia ou queixa, eu vou ter a notificação do acusado para a apresentação do que a gente chama de defesa prévia. Aí, depois da apresentação da defesa prévia, o magistrado ele vai verificar se a hipótese de rejeição liminar da peça acusatória. Se rejeitar a peça, extingue-se o processo sem resolução de mérito. Se ele não achar que a hipótese de rejeição liminar da peça inicial acusatória, ele vai fazer o quê? Aí ele vai receber a inicial acusatória. Só que, no geral, nos procedimentos, o que é que acontece? Quando eu recebo a peça acusatória, eu recebo e vou mandar, né, a citação, ordenar a citação do acusado para responder à acusação. Mas no artigo 57 da 11.343, desculpa, no artigo 57, eu tenho informação de que quando eu tenho o recebimento da denúncia, eu vou ter o agente ser citado, né, para interrogatório. E o interrogatório como sendo o primeiro ato da instrução probatória. Isso é o que está
na lei. E aí o que foi que mudou? Faz o seguinte, clica no nosso próximo bloquinho que eu continuo essa explicação sobre o procedimento na lei de drogas.